Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim quando chega essa hora, onde a gente pode se encontrar, e sempre ao redor da mensagem e da Bíblia, porque nós temos muito certa a palavra dos profetas, homens inspirados por Deus para trazerem a palavra a seu tempo, para elevar a nossa fé, especialmente a mensagem do sétimo anjo, que foi enviada para restaurar a igreja em sua condição original, levá-la de novo a um outro Efésios. Essa é a profecia que diz: e de tornar a congregar tantas coisas que estão nos céus como as coisas que estão na terra, no tempo da plenitude. Veja, quando tudo chegasse aqui no tempo do fim, o anjo forte desce do céu, levanta uma mão e disse: o tempo acabou. Ele botou um pé no mar, outro pé na terra e disse: o tempo acabou. Então a igreja está buscando aquela preciosa promessa de Joel capítulo 2, verso 28, de que haveria um poderoso derramamento do Espírito Santo no tempo de fim, para trazer a colheita, para trazer o arrebatamento da igreja. Esta é a profecia, e é aí que nós estamos colocando a nossa atenção nesta hora. E tudo depende da sede que está dentro da nossa alma. Veja, o Espírito Santo é para quem deseja, para quem está realmente faminto por ele. Porque Deus colocou em nosso corpo uma torre de controle. E essa torre de controle é a sede. O que seria de nós se nós não sentíssemos sede? Por certo, morreríamos. Mas Deus também colocou na alma do eleito uma torre de controle, uma sede por coisas espirituais. E veja o que diz o profeta a respeito desse assunto da sede. Veja, quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode dizer através daquilo que tipo de coisa está em você. Mensagem sede, parágrafo 30. Veja, que está criando este desejo que você tem. Veja, há uma certa coisa pela qual você está sedento. E isso pode lhe dizer em sua alma o que é esse desejo, através da natureza da sede que você tem. E eu espero que você possa compreender isso. Veja, através da natureza da sede que nós temos. Há uma torre de controle da alma e uma para o corpo. E cada torre é uma advertência para a necessidade do outro. E cada uma chama pela necessidade que o clamor está clamando. E isto envia uma onda de advertência. Isto é algo muito sublime, muito grande. Porque diz assim em Romanos capítulo 8, verso 22 a seguir: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a verdadeira igreja, ela não se satisfaz com coisas humanas, com essas coisas como fama, dinheiro, posição, formação acadêmica e etc. Nós não podemos saciar essa sede que há em nossa alma, a não ser pela presença viva, gloriosa do Espírito Santo. O eleito tem uma sede, bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça, disse o Senhor Jesus. Nesse tempo de apostasia, em que a última praga que cairia sobre a humanidade seria a morte espiritual, e ela está por toda parte. Laodiceia está cega, miserável, pobre, nua e não sabe, ou seja, morta espiritual, ou morta espiritualmente falando. Veja, Timóteo, eles têm a aparência de piedade, mas negam o poder, veja, o poder de Deus, através da confirmação da palavra feita carne nesse dia, da manifestação do Filho do Homem, da manifestação do profeta Elias de Malaquias 4, que viria para restaurar a igreja à condição original, levá-la de volta ao Pentecostes original, onde ela seria revestida do poder do Espírito Santo. Agora, na mensagem sede, veja, a partir do parágrafo 122, diz assim o profeta, veja, a respeito
dessa sede que há dentro da alma do verdadeiro eleito por coisas genuínas, por coisa real. Nós não queremos saciar essa sede com prazeres mundanos, com jogos, com bebida, com cigarro, com diversões, com religião e com coisas. Veja, não. Nossa sede é pelo Espírito Santo. A verdadeira igreja nessa hora. E eu te convido a orar, a pleitear esse direito que nós temos. Quando Ruth chegou dos pés de Boaz, ela pleiteou o seu direito. Veja, ela pleiteou que ela era uma viúva e que ele era o parente dela e que ele estava suposto a casar com a viúva porquanto a viúva não tinha filhos. Veja, ela exigiu o seu direito. E nós agora estamos exigindo da parte de Deus o nosso direito, que é a plenitude, o enchimento completo do Espírito Santo, de acordo com Joel 2. Veja, de acordo com Atos 2, uma igreja retornando a essa condição original. Por isso nós podemos clamar por isso, clamar por nada mais, nada menos do que o enchimento poderoso do Espírito Santo, a plenitude para nos tirar da terra no arrebatamento. Veja, então diz o profeta, conhecê-lo é vida, a pessoa, Cristo ele mesmo, não comparando, veja, foi sobre a revelação que Deus edificou sua igreja, e não edificarmos sobre aquela mesma igreja. Veja, a Bíblia diz Abel pela fé, e fé é uma revelação divina, fé é uma revelação divina, veja, correto? Toda essa coisa é edificada sobre a revelação, então a não ser que isso lhe seja revelado, veja, e eu te agradeço, ó Pai, disse Jesus, porque escondesse essas coisas dos sábios e entendidos deste mundo e as revelasses aos pequeninos. Vem, agora, toda coisa está construída. Ali você tem que conhecer a pessoa. Uma genuína experiência com o poderoso Espírito Santo. Veja, e você não pode satisfazer aquilo se unindo à igreja. Você tem que encontrar a pessoa, Deus ele mesmo, que é a palavra. A interpretação dele mesmo hoje, a promessa que ele fez hoje, veja, nos dias da vinda do Filho do Homem, nos dias da vinda do profeta de Malaquias 4, veja, as pessoas que ele teria neste dia, a igreja sem ruga ou mancha, não significa uma denominação, isso significa a pessoa, o indivíduo, sem mancha ou ruga. Quem que é sem mancha? Jesus é sem mancha. Jesus é o perfeito. Veja, estando dois numa cama, eu levarei um e deixarei o outro. Dois no campo, levarei um e deixarei o outro. Mas quando Deus, aquela sede santa, para ser como ele, e então você vê a sua palavra, veja, está em você, vindicando a si mesma. Veja, que você é servo de Deus. Seja o que for que Deus diz, você simplesmente agarre com unhas aquilo. Você estará vindo através do processo correto, então, para satisfazer aquela sede santa que está em você. Veja, isso só pode ser satisfeito pela palavra da verdade. O verdadeiro evangelho, veja, o evangelho da vossa salvação. Veja, tendo nele crido, depois de ouvir, crendo, veja, e a verdadeira igreja, ela sabe que para satisfazer esta sede que é em nossa alma, é somente através da palavra. Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E nós estamos nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Nós não queremos um Deus histórico, nós queremos o Deus vivo, que tem aparecido em meio de sua igreja, nesse tempo do fim, para cumprir a profecia, para cumprir a promessa para esta hora. E veja, nós não podemos ter teologia, filosofia, credos, dogmas. Isso não preenche a sede do eleito. O que preenche a sede do eleito é a verdadeira revelação da palavra. Por isso a palavra seria revelada, ela seria aberta para a verdadeira igreja nesse tempo do fim, para trazer essa igreja triunfante, que está marchando rumo à eternidade, que está edificada sobre a rocha, sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, uma igreja que não se satisfaz com nada menos do que a sua palavra, porque Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Ó, meu irmão, veja, uma real experiência com Hebreus 13:8, para descobrir que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 4:12, e que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne
os pensamentos do coração. Pedro disse em Atos 3 que Jesus não retornaria sem a restauração de todas as coisas, de acordo com Joel capítulo 1, Joel capítulo 2, que Deus enviaria o ensinador de justiça e faria descer a chuva, a temporânea seródia, no primeiro mês. Uma chuva na semeadura. Veja, a semente eleita, aquela que realmente é preordenada, o solo correto. Veja, onde a palavra preordenada cairá e ela produzirá o fruto da palavra, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Então Deus deu a comissão ao seu servo, o profeta, veja, para pregar a palavra, para restaurar a fé original através da restauração da palavra, a igreja recebendo a luz daquilo que estava fechado, daquilo que estava embaraçado, que os mensageiros do passado, os reformadores, não puderam tomar, a semente da serpente, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo, o lugar da mulher e do homem, dos dons, dos ministérios, eles não puderam. Mas, veja, o nosso Josué, o profeta de Malaquias 4, tem dividido a terra corretamente, e tem colocado cada um em seu lugar, porque ele recebeu a comissão de colocar a igreja na terra da promessa. E nossa terra da promessa é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Ó, meu irmão, que Deus possa abrir teu entendimento. Vamos orar, vamos clamar por essa plenitude, eu e você. Vamos trabalhar juntos. É hora de clamarmos por essa última chuva que tirará a igreja da terra no arrebatamento. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.